nós vimos que Ana, ela viveu momentos de pressões muito fortes. Eu digo que violentas. Assim, para arrebentar com o coração dela, para arrebentar com a alma dela, deixar a sua alma muito amargurada. E qual seria o resultado disso se ela não soubesse, se ela não se esforçasse, se ela não conhecesse o Deus de Israel, que a ouviria e receberia e daria toda atenção a ela? Então eu digo que o altar da oração foi o lugar da cura da alma da Ana. Ela derramou tudo ali no altar de Deus, ficou leve. E ela já tinha uma fé para pedir. Ela tinha um alvo, como eu disse, ela tinha mais que um sonho. Ana queria ser mãe, esse era o alvo dela. Vou ser mãe. Mas você é estéril. Para Deus não há nada difícil, não há impossíveis. Só que as circunstâncias, tudo que acontecia naquele momento, que ela se preparava para ir ao altar, pedir a bênção, as pressões vinham para derrubá-la, para deixá-la ferida, coração pesado. Sua oração não valeria nada, não chegaria no teto. Mas ela derramou o seu coração e derramou as suas lágrimas no altar da oração. Ela não foi a Deus só para chorar, ela foi para se derramar, para lavar o seu interior, lavar o seu espírito, lavar a sua alma e lançar sobre Deus as suas necessidades. Ela foi para se curar e Deus amorosamente a ouviu e recebeu. E como disse o salmista Davi, cada lágrima que ela derramou diante dele, na sinceridade, ele anotou, ele colocou no livro e recolheu. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando o cristão entende que o Espírito de Deus é seu amigo, que ele é presente em todo o tempo, mas principalmente, como ele diz, na hora da angústia, e que ele vem e trabalha em cada um que o busca de coração, aí há uma cura. A gente costuma dizer a cura interior, mas é uma cura total. Tanto que ela foi curada do corpo, porque era estéril, tinha dificuldade em engravidar, e no derramar da sua alma, no pedido que fez já de coração leve, numa fé firme, então Deus lhe deu o filho, e não deu um, deu 5. Então ela realizou o seu grande desejo e alcançou o seu objetivo. Ela atingiu o alvo, que era ser mãe. Hoje nós vamos ver um rei de Israel que começou maravilhosamente, acertando tudo que estava errado, mas caiu numa desgraça de uma doença muito violenta. E como foi que ele se conduziu, como foi que ele orou, mas o que aconteceu antes? Por quê? Porque se ele era tão apegado a Deus. Então vamos lá. Nós vamos iniciar no livro de Isaías, no capítulo 38, e vamos a Ezequias. Isaías, no capítulo 38. Dá uma paradinha, hoje é dia de estudo, não é? Então, nós vamos ler agora apenas 6 versículos aqui, porque nós vamos a outras partes, depois nós voltaremos aqui, tá?
então Isaías 38, o título é A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a ele a palavra do Senhor a Isaías. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Amém, Jesus? Estava tudo perdido. Tem outras partes das Escrituras que falam desse fato, desse momento do rei Ezequias. Deus não colocou, não fez que as histórias desses reis chegasse até nós, pelo conhecimento da palavra, por acaso. Por quê? O livro do Apocalipse diz, logo no início, no capítulo 1, todos aqui, pelo menos os mais ativos participantes dos cultos sabem, porque constantemente nós fazemos essa leitura, tamanha importância que diz que Jesus Cristo, ele entra na nossa vida, quando nós o aceitamos, ele nos deu duas posições, quem sabe? Reis e sacerdotes, exatamente. O poder de reinar é dominar o mal, ou seja, impedir Satanás de agir. Se cresce na fé, vence o mal, impede o mal, enfim. Domínio sobre o pecado, ou seja, o Espírito Santo fortalece, a palavra dirige. Agora a pergunta é: por que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal? Tem outras partes das Escrituras, então, que falam desse fato, desse rei. Amém, Jesus? Não deixa nada tirar a nossa atenção. Você observa comigo, tá? Isaías era o profeta da época, Isaías, ele que escreveu esse livro extraordinário, que mais anunciou Jesus. O Senhor Deus, o próprio Deus, não é? O profeta, ele recebia de Deus e levava. Então Deus disse: vai lá até Ezequias e diz a ele que ele vai morrer dessa doença, ele não vai viver. Você para e pensa, bom, a medicina chegou ao seu limite e o paciente tem uma enfermidade incurável, uma doença incurável, e o médico diz: olha, não tem cura, não temos mais nada a fazer. Bom, mas aí, se ele busca, se ele tem uma fé, se ele desperta essa fé e cresce na fé, ele pode receber a cura do próprio Deus, o milagre. Porque daí a Bíblia é cheia de milagres e Deus operando. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, tá bom. Não foi. Só que com Ezequias foi o próprio Deus que disse. E agora? Ele vai recorrer a quem? O que é interessante é isso. É que ele busca em Deus. Mas qual foi o segredo dele nesse momento? Você observa que ele se faz valer do tempo que ele andou em comunhão com Deus e fez o que era reto. E tinha um coração perfeito aos olhos de Deus. Ou seja, Senhor, lá atrás eu te servi tão direitinho. Lá atrás eu andei com o Senhor. Eu fiz o que era reto. Então, ou seja, agora a coisa não estava assim. É muito comum uma pessoa se converter, irmãos, entendendo a palavra, conhecendo um pouquinho a Jesus,
É um deslumbre extraordinário, porque você descobre a realidade da vida, o preço que Jesus pagou pela sua vida, o amor que ele teve em derramar o sangue até a última gota para lavar os pecados, para nos entregar nas mãos de Deus como filhos. Não é? Deus pega um ser humano como criatura, todo mundo é criatura de Deus, e transforma num verdadeiro filho de Deus, dá o direito de colocar o seu nome no livro da vida, né? De ter o Espírito Santo para guiar, para dirigir, para ajudar. Ou seja, o céu participante da vida de um ser humano aqui na terra. Fantástico. Mas diz aqui que o Isaías disse, olha, coloca a tua casa em ordem. Então começa aqui. A casa dele estava uma bagunça. Estava tudo fora de ordem. Às vezes, irmãos, com o passar do tempo, o cristão não vigia, se acostuma com uma vida religiosa e não vigia espiritualmente para guardar o seu coração, não ficar magoado à toa, não ficar enraivecido para sujar sua boca. Não, normalmente o novo convertido que desperta um amor a Deus, ele tem prazer em se oferecer a Deus, tem prazer em cultos, tem prazer na oração, tem uma alegria de pertencer a Jesus, tem prazer em ler a palavra, os cultos, não são um fardo, tem que ir ao culto, conheça a verdade, não, eu vou adorar o meu Senhor, como o salmista dizia, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, mas não havendo uma vigilância para manter essa chama acesa, o que vai acontecendo? Normalmente é um esfriamento. E o esfriamento é perigoso, porque no esfriamento do coração, outros sentimentos podem enchê-lo e literalmente desviá-lo da comunhão do Espírito Santo. E não foi outra coisa que aconteceu com esse rei. A história desse rei nos ensina muito, muito. Por quê? O trono de Israel era sucessório, passava de pai para filho. O pai de Ezequias foi um crápula, um sujeito sujo. Pastora, rei de Israel, eu disse que nós vamos voltar aqui. Vai comigo, deixa marcadinho, e vai comigo no 2º livro de Crônicas. Se a gente deixar marcadinho aqui, a gente volta rapidinho, né? 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 29, 2º livro de Crônicas. Voltando, tá? No capítulo 29, logo no primeiro versículo, você vê Ezequias sentando no trono do pai. Com a morte do seu pai, ele senta no trono. Lê comigo o versículo 1, 29, 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Dá uma paradinha. Então aqui, a mãe era filha de um sacerdote, era uma serva de Deus. E com certeza, não há dúvida, não tem como se duvidar disso, ela levou esse menino a ter amor a Deus, a ter zelo pelos mandamentos de Deus. Uma mãe que conduziu o filho à presença de Deus. Aquela mãe que levava o filho ao templo. Aquela mãe que ensinava a palavra para o filho. Aquela mãe que estava sempre ali, participativa. Agora, a gente volta aqui também, mas está pertinho. Você quer ver o pai? Tá bom. Pega aqui o capítulo 28. E lê logo o primeiro versículo para você ver o que o Espírito de Deus fala do pai do Ezequias. Vai. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar. E 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Davi representa a ancestralidade, que representa Jesus, né? Representa o trono de Deus. Tá? Ele não fez o que era. Vou rasgar o verbo, só fez porcaria. Esse homem desviou todo Israel de Deus. Ele não queria nada com Deus. Ele queria o trono. É triste, pessoal. Mas tem gente que entra nas igrejas, só quer as bênçãos. Mas pouco se importa se fere o coração de Deus, se despreza a palavra e mexe com o mundo espiritual de Deus. Esse rei foi um crápula, mas foi muito sujo. Ele se associou com o mundo. Ele fez acordo com os reis da Síria, que eram inimigos. Ele fez uma bagunça no templo de Jerusalém. Ele queria farras e festas, ele mandou fechar todas as portas do templo. Só para a gente não estender muito, para você ter uma noção de quem era o pai de Ezequias. Então vamos lá. Pega no versículo 23 aqui mesmo. Capítulo 28, versículo 23. Para sermos assim bem objetivos, vai comigo, 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína. Tá uma paradinha, tá vendo? Ele desviou todo mundo servindo a outros deuses. Eu sempre digo que quando um pai e uma mãe se voltam para o mundo, para a idolatria, quando fazem um acordo com o mundo muito... Gente, olha só. Tudo tem de ser dentro de regras e limites, não é? Eu digo que quando a vida social é muito intensa, a pessoa não percebe quando ela se afasta de Jesus, por estar sempre envolvida com movimentos e festas e muita conversa natural, muitas conversas naturais, e vai. E infelizmente não percebe que vai se tornando amiguinho do mundo e vai se afastando da comunhão do Espírito Santo. O rei Acaz, o pai do Ezequias, ele olhava os povos vizinhos e dizia: que prosperidade, que povo feliz. O que eles fazem? A quem eles servem? Quais são os deuses deles? Vou fazer a mesma coisa e eu vou ser bem-sucedido, vou ser abençoado. E começou a imitar aqueles povos. Quando o cristão deixa a simplicidade da palavra, irmãos, para seguir isso ou aquilo, muitas vezes é um modismo, muitas vezes lançam alguma coisa e o cristão entra de cabeça. Mas se tem uma coisa que acaba se tornando cordas e pode levar uma pessoa que é de Jesus a um afastamento de Deus, são as amizades. Tem gente que faz de tudo para tirar os cristãos, tirar do Espírito, da comunhão de Deus. Quais são as desculpas? Você é gente boa, você é meu amigo, mas você é muito fanático. Eu tenho minha religião, mas não sou igual a você. Mas o Evangelho não é religião. O Evangelho é o poder de Deus. Jesus não é religião. Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Filho de Deus. Ele é a única porta que nos põe diante do Pai. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Mas tem gente que troca Jesus pelas amizades. O pai de Ezequias trocou o amor a Deus e acabou se apaixonando pelo mundo. Esse é o contexto. Para fazer tudo que os outros povos faziam. E aborreceu a Deus tenebrosamente. Por quê? Porque ele acabou desviando todo o povo de Deus. Muitos pais não percebem que com a vida social intensa, deixam muitas vezes de fazer um cultinho doméstico, de ler a palavra em casa com a sua família, de participar de cultos, porque estão sempre envolvidos em festinhas e compromissos sociais, como disse, excessivos. Tudo tem que ter limite, pessoal. O cristão tem que vigiar de todas as formas
para nunca esfriar na fé e se afastar da comunhão do Espírito Santo. Porque quando o mal ataca, se não estiver preparado espiritualmente, onde vai se socorrer? Se o socorro é Jesus. E se entristecer o coração de Jesus. Volta comigo, então, continuando aqui. Versículo 24. Vem comigo, 24. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 24. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. O que ele fez mais? Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Dá uma paradinha. Terrível demais, não? Por que ele fez altares para ele? O que significa isso? Quando a pessoa se afasta de Jesus, irmãos, ela perde a simplicidade de Cristo. Ela só pensa em si, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus desejos carnais, nos seus ideais, nos seus planos. Ou seja, eu quero isso e só foca isso e Jesus fica de lado. Ela é incapaz de derramar o coração para dizer: Senhor, eu quero estar no teu plano. Não. Quando busca a Deus é para dizer: Senhor, meu plano é esse, 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 esse. Ou seja, já não interessa fazer a vontade de Deus, alegrar o coração de Deus. Esse homem se tornou um homem egoísta, egocêntrico e mundano. Mas era rei de Israel. Todo o povo se desviou. Nós vamos terminar a leitura. Versículo 26. 26 e 27 a gente termina essa parte. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Israel, de Judá e de Israel. 27. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ele não foi honrado como rei de Israel. Foi sepultado dentro da cidade, mas não teve a honra que os reis de Israel recebiam. Isso aqui já reflete o que vai ser desse rei na eternidade. Está aqui. Ou seja, não serviu a Deus. Serviu a si mesmo, mas desviou todo mundo. E Ezequias? Ezequias não. Nós vimos o versículo 1 do capítulo 29. Dá mais uma olhadinha. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Vai comigo. Vamos até o 5, pelo menos. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as... Dá uma paradinha. Você viu o que o pai fez, o que ele está fazendo? Então, ele não absorveu a influência maligna do pai dele. Ele seguiu o que a mãe lhe ensinou, o que a mãe lhe passou. A mãe o ensinou a ser um servo de Deus, amigo de Deus, um adorador de Deus. E ele entra, assume o trono, ele se senta já no primeiro ano. Abriu todas as portas do templo. O pai havia fechado. Não quero saber de culto. Não quero saber de igreja. Eu sou o rei e vou fazer desse espaço o que eu quiser. Faço aqui o que eu quiser. Fechou as portas do templo e fez a bagunça. Verdadeiras orgias. O filho assumiu o trono. 25 anos de idade. Primeira coisa que ele faz: vamos abrir as portas da casa do Senhor, porque as pessoas precisam buscar a Deus, precisam lavar a alma, precisam falar com Deus, precisam receber bênçãos, precisam oferecer seus holocaustos. Os sacerdotes precisam estar aí para abençoar esse povo. Ele abre as portas e repara, ele faz o conserto em cada porta.
Forte, né? 4. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário. A Bíblia não diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Diz ou não diz? A primeira coisa para reinar, quero reinar, quer que Deus abençoe, quer que o Espírito de Deus confirme, quer vencer as adversidades, quer que o Senhor Deus atenda as orações, então coloca a casa em ordem. Logo no começo do reinado, ou seja, encontrou Jesus, à medida que vai entendendo a palavra, vai colocando em prática. Entendeu pela palavra que alguma coisa que faz aborrece a Deus. Vamos parar de aborrecer a Deus. Entendeu que alguma coisa dava espaço para demônios. Então vamos acabar com isso. E assim começa a limpeza, a verdadeira libertação. Começa a comunhão com o Espírito de Deus. Ali começa uma comunhão de filhos e pai. Deus é o pai, tem tudo para dar, é abençoador. Mas o filho está ouvindo o pai, está fazendo o que agrada a Deus. Então o Acais, o pai de Ezequias, ele arrebentou com tudo. Ele fez tudo o que ele queria, ele fez a bagunça. E o Ezequias assume o trono e diz: não, nós vamos servir a Deus, vamos agradar a Deus, e Deus nos abençoou. Então ele fez o que era reto. Então ele abre as portas, repara todas elas, chama os adoradores, ele chama os sacerdotes, e ali começam então a servir a Deus. Muito bem. Mas você pensa que o diabo não está de olho nele para tentar atacá-lo e destruí-lo? Os anos vão passando, ele está servindo a Deus da forma mais maravilhosa possível. Mas se vier uma sonolência espiritual, se houverem distrações demais, de repente faltam as consagrações, e daí o diabo começa a se insinuar. Ele não vai chegar e dizer: eu sou o diabo e quero te tirar desse trono. Eu sou o diabo e quero te separar de Deus. Eu sou o diabo e quero arrebentar contigo. Ele não vai fazer isso. O Ezequias teve tantas vitórias, Deus o abençoou tanto, que ele deixou o engano entrar no coração dele. Se envaideceu de tanto poder que Deus lhe deu, de tantas riquezas, de tanta prosperidade e de todas as vitórias. Nós vamos dar uma chegadinha aqui no capítulo 32, aqui mesmo. 2 Crônicas 32. Dá uma olhadinha comigo. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 24 e 25. 24 e 25. Quem lê comigo o versículo 24? Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Está vendo? O que aconteceu, pastora, com esse rei tão maravilhoso? Que menino, 25 aninhos, começou a agradar tanto a Deus, abriu as portas do templo, restaurou os cultos, chamou os adoradores para adorarem, para fazer verdadeiro louvor a Deus. Eu disse, ele venceu guerras e guerras, alcançou muitos territórios, prosperou, Deus o abençoou muito. E aí, o coração dele se exaltou. Está aqui o segredo. O seu coração se exaltou, ou seja, eu sou tal, eu consegui isso. Muita gente, mesmo sendo de Jesus, pessoal, não tem aquela humildade de reconhecer que tudo que um ser humano é e tem de capacidade, de habilidades, de bens que conquista, que tudo vem da mão de Deus. Às vezes a pessoa ela acha que ela atribui a si mesma
as suas conquistas, as suas vitórias. Se é de Jesus, Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, lá dentro, ele diz assim: porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, para você impedir o diabo de agir na sua vida, você tem que ter comunhão com Cristo e usar o seu nome com autoridade. Ezequias não recebeu Jesus, ele não viveu no tempo de Cristo, mas ele tinha que reconhecer que tudo na vida dele foi Deus que lhe deu. O trono era sucessório, mas era o trono de Israel. As guerras que ele venceu, o Espírito de Deus foi com ele e lhe deu vitórias. As condições para restaurar e fazer tudo o que era necessário, Deus lhe deu. Na epístola de Paulo aos Filipenses, o Senhor Deus diz: tudo que você fizer, por palavras ou por obras, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Ou seja, não pense que são os seus méritos. É aí que muita gente se machuca. Orgulho espiritual. E às vezes orgulho profissional, orgulho pelo que alcança e conquista. Aí acabou. Então a simplicidade saiu do coração dele. Ele já não reconhecia Deus como o tudo na sua vida, o abençoador, aquele que lhe dava tudo e lhe deu todas as vitórias. Por isso que é necessário, pessoal. Por que o jejum na Bíblia, ele significa humilhação? Porque a pessoa vai lá aos pés de Jesus, quebrantada, necessitada, porque fome não é uma brincadeira. Agora, não adianta fazer jejum de comida e não fazer jejum de internet, de bate-papo, de conversa fiada, não é? de tantas outras coisas, de televisão, de ficar lá olhando besteira, bobagem. O jejum é uma consagração, quando é por você mesmo, é pessoal, é algo muito íntimo com Deus, que ninguém deve participar. E aí é como Deus fala, até o afastamento do casamento, no caso, a comunhão conjugal. Se o marido combina com a esposa, 2, 3 dias vamos nos consagrar e tal, eu vou ficar só com Jesus e tal. Ah, mas tem que trabalhar, sabe, irmãos? Um sábado que não trabalho, um dia de folga, seja lá o que for, enfim. Mas o jejum, ele significa isso. Humilhação, quebrantamento, necessidade de Deus. E os reis, eles estavam sempre em festa, e muitos amigos, e muitos elogios, e acabavam se perdendo. Quando entra o orgulho, quando a pessoa já não tem aquela necessidade de adorar a Deus, já não reconhece que o Espírito de Deus está ali, que é tudo na sua vida, que tudo que recebe é pela mão de Deus, pode ter certeza que está a um passo de uma queda. O orgulho precede a queda. Foi o caso dele, só que ele se arrependeu. Algumas coisas são muito claras. Eu escolhi, tem outras partes que falam no livro dos reis. Eu preferi Isaías, porque é o livro foi o próprio Isaías que relatou, e foi ele que Deus chamou e mandou falar com Ezequias. Então não é um fato apenas contado, é o Ezequias que vivenciou a coisa. E é muito. Nós vamos voltar agora em Isaías, dá uma olhadinha comigo lá. Então, voltando aqui, onde nós iniciamos, cujo título é A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. É Isaías 38. Então, eu vou reler, tá? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, dá uma paradinha. Era uma doença maligna, tá? Incurável. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Dá uma paradinha, tá vendo? Coloca a tua casa em ordem. Ué, mas será que ele fez o que o pai... Não, ele não fez o que o pai fez. A primeira casa que a Bíblia apresenta, irmãos, é o nosso corpo. A primeira casa que a Bíblia apresenta, você já leu comigo lá em Coríntios, o Espírito Santo dizendo, vamos lá, não sabeis vós que sois o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Quem já leu isso? A primeira casa é o nosso corpo. Dentro de nós está o nosso coração, certo? Nosso espírito.
Sim ou não? E quando o coração se enche de orgulho, de vaidade? E quando a cabeça está cheia de planos só para a nossa vida, e Jesus já não está em primeiro lugar, já não é o centro das atenções. Nós sabemos que ninguém respira sem Jesus. Por quê? Não foi Ele que criou o ar atmosférico? Não foi Ele que criou a água que se bebe? Tudo não foi criado pela palavra? Nós sabemos que não se respira sem Jesus. E quando Ele fica de lado? Então, o erro de Ezequias foi exatamente esse. Venceu muito, enriqueceu demais. E aí foi se envolvendo com secularidade. Não que ele foi imitar, ele não fez nada do que o pai fez, mas ele esfriou na fé, ele esfriou no amor a Deus. O orgulho tomou conta do coração. Então ele em si por dentro estava uma bagunça. O povo já não servia a Deus como no início, quando ele levou todo o povo a adorar a Deus. Essa é a realidade. Quando o chefe da família para de ir à igreja, a família também para. Quando uma mãe, que é a única que leva os filhos para uma escolinha bíblica, quando ela para de frequentar cultos, as crianças também são desviadas. Volta e meia a gente recebe, volta e meia. Entra um moço no culto. Meu Deus, eu não sabia que a pastora estava aqui no Irajá. Ué, o senhor conhece a pastora de onde? Eu tinha 3 aninhos de idade e minha avó me levava para a igreja lá na Piedade. Eu fiquei lá até meus 8 anos de idade. Eu ia na igreja quase todo dia, mas minha avó morreu. Meus pais não queriam saber de igreja. Meus pais gostavam era de farra, E aí eu me desviei. Ele disse, minha vida está toda errada. E falou um monte de coisas, estou envolvido com coisas erradas. E aí, eu estou até fugido aqui. Ele disse, quando eu olhei a igreja, foi a igreja da graça, me lembra a minha infância. Vou entrar. A minha surpresa foi ver a pastora. Foi a minha surpresa. Ele disse, eu nunca mais entrei numa igreja. Ele disse, que saudade daquela escolinha, que eu cantava os cânticos, aquela pureza, aquela simplicidade. Meu Deus, por que eu não continuei dentro da igreja? Minha vida está toda errada, está uma bagunça, está uma sujeira. Depois os meninos vieram me contar, que deram atendimento. Olha aí, ele estava de passagem, não mora por aqui, estava de passagem. Viu a igreja, sentiu um desejo ardente de entrar. E aí, pois é. Aí volta lá na lembrança, disse, eu tinha uns 3, 4 anos quando minha avó me levava. Mas quando eu estava com 8, ela morreu. Ninguém me levou mais à igreja. Aí eu segui o caminho dos meus pais. Farra, bebida, bagunça. Ele disse, para vocês terem uma ideia, estou envolvido com coisas erradas, estou aqui fugido. Deixe notícia para mim. Mas está aí. Você vê a importância da mãe de Ezequias. Agora, ele só não vigiou. E não manteve aquele amor, aquela dedicação. E aí a casa virou bagunça. Claro, se ele não tinha mais aquele amor em servir a Deus, o pessoal também esfriou. Alguns foram para caminhos errados, fazia coisas tortas e tal, que aborreciam a Deus. E agora vem, ele se afasta da comunhão. É uma coisa quando a tua fé está acesa, que você tá lendo a palavra, você está com a chama da fé acesa, você está literalmente adorando, você está com consciência na presença de Jesus. Quando vem o mal, você logo discerne, epa, não. No caso desse, a gente faz assim, assim, assim. Não, esse negócio aí eu vou orar, vou colocar no altar de Deus. Não, essa seta não vai ficar aqui não. Não, essa doença vai embora, não vai entrar não. Ou seja, está agindo espiritualmente. Aí você vê, o Isaías diz, coloca a tua casa em ordem. Aí, gente, é que ele vai fazer essa oração sincera. Ele não vai negociar com Deus. Ele não vai negociar. Ele vai dizer assim, Senhor,
eu me atrapalhei. Senhor, as pessoas me envolveram. Senhor, muito cansaço, eu me distraí. Não, ele vai dizer assim, vamos lá, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. O que ele está fazendo aqui na oração dele? Ele está tocando o coração de Deus com sinceridade para dizer: Senhor, entre linhas ele não está dizendo, eu sei que hoje eu estou errado, mas lembra daquele tempo que eu andei com o Senhor de um modo tão bonito, tão perfeito? Eu sei que eu estou errado. Versículo 3. Não, voltando ao versículo 3, isso. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias? Ele está derramando lágrimas, olha só, de arrependimento. As lágrimas dele podem ser chamadas de lágrimas de sinceridade, não é hipocrisia, ele não está negociando com Deus. Tem gente que chora, irmãos, numa oração, e no dia seguinte, se o diabo oferecer uma vantagem, já está entrando de novo. Não é o caso dele. Ele orou, ele está orando e chorando, igualzinho a Ana fez. Só que outra situação, ele não quer morrer agora. Ele está novo ainda. Mas ele está reconhecendo que o erro está nele. Que o mal só pôde tocar porque ele esfriou na fé e se envolveu demais com as coisas do mundo. Essa é uma realidade. Ele relaxou nas coisas de Deus e ele está reconhecendo isso. Ou seja, enquanto a minha fé estava acesa, que eu estava na unção, que eu estava servindo mesmo, o mal não pôde atingir. Esse é o raciocínio, o que ele tem diante de Deus. Aí tem outra parte que fala que o Isaías já tinha saído. Isaías deu o recado de Deus e saiu. Quando Isaías está lá no pátio, já indo para o portão da rua, o Senhor Deus vem até Isaías e Isaías volta. Vai lá e fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele e eu vi as lágrimas dele. Isso é forte, gente. Vê o versículo 5, vai. Lê comigo. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Dá uma paradinha, forte demais, né? Gente, a oração sincera toca o coração de Deus. Se às vezes o cristão ele se perde no meio de problemas, ou de uma investida assim de sofrimento, porque ele se perde, busca ajuda de um, busca ajuda de outro, e lamenta daqui, e chora dali, e alimenta pensamentos ruins, e pensa e quer morrer. Não. Tem que lavar a alma diante de Deus. Então, o que prevalece? Deus sonda o coração. Sinceridade, verdade, arrependimento. Então, o Ezequias, ele teve um arrependimento profundo, foi sincero em extremo, e ele está derramando lágrimas de sinceridade e de dor, porque ele não quer morrer agora. Eu acho interessante quanta gente diz assim: o sujeito morre de uma desgraça, Deus levou. Cai numa doença grave, mas Deus levou. O diabo arrebenta um acidente, sei lá, Deus levou. Uma bala perdida, Deus levou. Interrompe a vida e Deus leva a culpa de tudo. O Ezequias reconhece o erro dele e ele sabe, ele tem consciência que Deus tem prazer em que o ser humano viva mais. Agora é muito interessante, para terminar, encurtar, aí ele fica curado. Mas ele ele canta um louvor, é muito lindo. Ele faz uma música em que ele vai lembrar de momentos que ele viveu naquela doença, que ele estava condenado à morte. Ele está lembrando daquilo
e com grande prazer ele volta ao primeiro amor. E eu quero ler com vocês a canção dele, tá? Então dá uma olhadinha aqui comigo no versículo 9, a partir do versículo 9. Cântico de Isaías 38, 9. Quem vai junto comigo? Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto dos meus dias. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e foi removido de mim como a choça de pastor. Cortei como o tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde amanhã até a noite me acabarás. Ou seja, ele lembra que ele estava com a vida por um fio, e ele pensava assim, no tempo da doença dele: a qualquer momento eu morro e saio do mundo dos viventes. Isso veio à memória dele no momento que ele está compondo essa canção. Versículo 13. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão quebrou todos os meus ossos. Desde amanhã até a noite me acabarás. Como grou a andorinha, assim eu chirleava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Versículo 15. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Agora vai no 17, gente, é emocionante. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Fantástico, né? Então ele confessou os pecados que ele cometeu enquanto ele reinava. Ele sabia que ele estava todo errado, mas ele não queria morrer. Ele não chegou simplesmente para buscar cura. Ele queria cura acima de tudo, mas ele reconheceu os seus pecados e os seus erros. O que prevaleceu? Arrependimento sincero. Foi o que prevaleceu diante de Deus. Se você comparar com Adão, compara com Adão. Adão, onde estás? Tive medo e me escondi porque eu estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? A mulher que tu me deste? Quem mandou o Senhor me dar essa mulher? Ezequias não. Senhor, eu estou todo errado. Agora lembra quando eu andei com o Senhor? Volta no tempo, lembra quando eu fazia o que te agradava? Apaga os meus pecados, me perdoa, vai. Ele faz uma oração longa. Aqui só diz que ele chorou e chorou amargamente, chorou muito. Mas ele orou. Só não está dizendo a oração que ele fez minuciosamente. Mas ele se arrepende, ele pede perdão, ele reconhece os seus erros, ele reconhece seu orgulho, suas vaidades. Ele põe tudo no altar de Deus para Senhor, quero zerar a minha história. Aí Deus vem e o cura. Deus usou Isaías. E ele fica curado e ele diz: o Senhor tão amorosamente veio e cuidou de mim. Mas para a gente não parar aqui, porque tem uma coisa aqui muito gostosa ainda, tremendo, tudo aqui é bom, né? Olha o versículo 18 até 20, só até o 20, vai. O 18, vai. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. O prazer dele voltou nas coisas de Deus, irmãos. Não deixe teu coração esfriar. Quando o coração esfria, você já não tem vontade de orar. Quando você já lê a Bíblia quase que por obrigação,
Quando você já perde o prazer de oferecer cultos a Deus, teu coração já não está bem. Teu interior já não está bem. Isso é prova de que o mundo está assediando ou está tentando engolir, às vezes pelos embaraços. Tipo Marta. A Marta do Evangelho, que Jesus repreendeu. Mas quando falta o prazer de servir, a última coisa que eu chamo a tua atenção, você vê que Ezequias, ele tocava instrumentos. Ele tinha o prazer de, nas festas que celebrava para Deus, ele mesmo tocava os instrumentos. Era o rei de Israel, mas tocava. Certamente, com o passar do tempo, foi vencendo tanto, se tornando tão grande, tão famoso, tão glorioso. Já não tocava mais para Deus. Curva essa fronte. Jesus, muito obrigado. O Senhor é lindo e maravilhoso. Maravilhoso. Oh, Senhor, nós sabemos que o nosso coração é a tua sala de estar. É o lugar da tua habitação. Mas se o coração estiver turbulento, como pode haver comunhão com o Senhor? Se não nos esforçarmos para mantermos uma chama de fé acesa todos os dias, como vamos num determinado dia, aquele chamado dia mau, repreender a ação maligna? Senhor, nosso Deus, que o Senhor contemple o nosso coração, o nosso interior, o nosso ser voltado para o Senhor. O prazer de te servir, de te adorar, de mantermos a comunhão do teu Santo Espírito, prazer em te louvar. Jesus, é tremendo, Senhor. Quando a fé está acesa, Senhor, o diabo não consegue nada. Mas quando a fé esfria, nós sabemos que o território fica propício para o mal. Ah, Jesus, perdoa as muitas falhas, mas o Senhor nos ajudou e está nos ajudando poderosamente com esta passagem, estes fatos sobre o rei Ezequias. Senhor, que fim bonito o Senhor lhe deu. Nosso Deus, muito obrigada. Nós agradecemos pela lição que o Senhor está nos dando, em teu nome, o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Valeu, Jesus.